Então, seja bem-vindo à edição do Think Tank desta semana, que é mais Tank do que Think. E o Jorge Marrão já vai explicar isso daqui a bocadinho. O que é que nós temos para si hoje? Olha, muita coisa. Esta semana foi uma semana complicada. Foi uma semana complicada na Justiça, foi uma semana complicada no Orçamento do Estado. Ou seja, para as finanças públicas. E, naturalmente, são temas que nos vão cair na mesa hoje. Na Justiça, e eu antes de passar a palavra a estes dois senhores que estão aqui comigo, Joaquim Aguiar, isto só sai disparado, Joaquim Aguiar e Jorge Marrão, vou-lhe ler a frase escolhida para hoje. A justiça da justiça e a justiça da política. Por que não detectamos estes acontecimentos? Bom, a partir de agora, o palco é destes senhores. Joaquim Aguiar. Então, pouco think e muito tank, é isso? Não sei, foi o Jorge que Não, sabe porque de facto não há muito para pensar, mas há tanque com crocodilos e tartarugas. Então, isso quer dizer o quê? Porquê é que eu digo que não há muito para pensar? Porque os protagonistas têm pouca importância e têm pouco interesse para interpretarmos o que são estas dinâmicas políticas. Porque nada disso que se está a discutir hoje, quer no orçamento, quer na acusação a um ex-primeiro-ministro, poderia acontecer noutra atividade que não fosse a atividade política. Porque só na atividade política é que é possível instalar dispositivos que, capturando as políticas públicas, são usadas para distribuição, seja de rendimentos, seja de poderes. Este orçamento, por exemplo, é feito do fim para o princípio. Isto é feito daquilo que justifica um acordo dos apoiantes no Parlamento para aquilo que são as rubricas de um orçamento. Quando normalmente deveria ser ao contrário. É das rubricas do orçamento que correspondem a uma estratégia política que decorre depois o entendimento. Isso seria se não houvesse um governo apoiado por dois partidos de extrema-esquerda. Mas esse é o mesmo problema do político pobre que tem que instalar um dispositivo de captura de verbas das políticas públicas para seu benefício próprio. Portanto, não há novidade nenhuma. Muda o dispositivo, mas a atitude é exatamente a mesma. E qual é o dispositivo? Ora, o dispositivo, no caso das políticas públicas, é inventar projetos para receber percentagens. O que está a fazer o Presidente da República? Há hoje... A ver isso, então. Há hoje um escândalo em França, na Airbus, que são... que resulta da denúncia de corrupção para colocação de encomendas que a Airbus desenvolveu. Eu percebo isso tudo, mas a mim o que me faz impressão é uma coisa. Eu já nem sequer quero falar aqui dos casos concretos do José Sócrates e do Carlos Santos Silva, e nem estou nada interessado nisso. Estou preocupado é com outras coisas. Os pilares do regime estão todos à nora. Já reparou? Não é isso. Os pilares do regime não podem dizer aquilo que sabem. Porque se disserem aquilo que sabem, então explique-me lá. Quem está daquele lado a ver-nos... Joaquim, explique-me só uma coisa. Quem está daquele lado a ver-nos e que depois vê essa imensidão de peças de teatro que a gente vê todos os dias nas televisões, deve estar a olhar a dizer assim, mas quer dizer, qual é o pilar que nos protege? Nós temos... Repara uma coisa, Joaquim. Sem pegar naqueles casos concretos. Nós temos um ex-primeiro-ministro acusado de 31 crimes. Temos empresários de renome e gestores acusados de mais de 10 crimes. Temos um ex-ministro acusado de mais de 20 crimes. E qual é o pilar, neste momento, do regime que serve de farol a estas pessoas? O único pilar é a própria perspectiva que nós temos sobre o que é a realidade. Ora, o que é a realidade... Mas isso chega. Já vai perceber. O que é a realidade que produziu esse efeito? No caso do regime democrático, tem na sua origem o vazio criado pelas
nacionalizações. Ao desaparecer esse capital, os empresários que viram desaparecer as suas posições de capital foram tentar reconstituí-las de outro modo. Com dívida. Mas outros não optaram pela dívida e preferiram optar pelo protecionismo político para projetos concretos. Ó Jorge, esta forma de explicar as coisas, para mim, é preocupante. Porque, repara, daqui a pouco vamos dizer que as nacionalizações servem para nós justificarmos todos os erros que nós estamos a cometer no regime. E a gente olha para a Espanha... Não é isso. A gente olha para a Espanha e a gente olha para a França e também houve nacionalizações dos anos 80 e isto não temos sinais destes. Nada de comparável porque foram imediatamente indemnizados e, portanto, não desapareceram enquanto entidades patrimoniais. Mas eu não estou preocupado com as nacionalizações. Estou preocupado é com a promiscuidade que se gerou entre o poder político vamos aqui. Há duas leituras que eu faria relativamente a esta matéria. A primeira leitura, para quem é liberal, que é o meu caso... Não digas isso, ainda acabas insultado hoje em dia. Mas para quem é liberal, no fundo, é uma violência para qualquer cidadão ser acusado na praça pública com 4.000 páginas sem ter capacidade de se defender. Não tem? Não tem capacidade para se defender. Então, mas, não tem as mesmas armas, portanto, não tem diria-se que não tem os mesmos meios. Não tem as manchetes do Correio da Manhã para se defender, é isso? Não é ter as manchetes do Correio da Manhã, é porque não é assim que a justiça se faz. A justiça se faz numa sala de audiências de um tribunal e é aí que deve ser feita a justiça. Não quer dizer com isso que a sociedade não deve ter órgãos de escrutínio, que não deve fazer as investigações. Então deixa-me só fazer-te uma pergunta que entenda necessárias. É assim, igual... Mas passando esse capítulo, nós temos que fazer uma leitura política do que se passou. Portanto, a leitura política não é favorável para ninguém. E porquê é que não é favorável para ninguém? Porque a sociedade, na final, pode ter sido toda ela corrompida por um agente, que é um primeiro-ministro, que nós não sabíamos se estava a trabalhar para a obra pública, para o bem comum, ou se estava a trabalhar para ele, ou se estava a trabalhar para um conjunto de interesses. E isso é que é a parte grave de tudo isto. A parte grave que nasceu, pode ter nascido tudo isto, é o silêncio na política sobre a matéria. O silêncio político é mais grave do que o silêncio sobre se fez ou não justiça. Mas o que é o silêncio político? O silêncio político é não se querer analisar o que nós estávamos a querer analisar. É o que aconteceu, as nacionalizações, as políticas públicas inconsequentes, o endividamento do país. Tu e o Joaquim, desculpa. Nós tivemos quantos primeiros-ministros desde 25 de Abril? Tivemos... Mais de 20. Sim. Mais de 20. E como tu dizes, e tivemos 3 ajudas externas. Está bem, é verdade, tivemos 3 bancarrotas. Mas repara uma coisa, isto acontece com um primeiro-ministro. Então eu não posso estabelecer uma relação de nexo de causalidade entre nacionalizações e o que está a acontecer. Mas isto, se for provado, é matéria de crime. Mas não nós mas nós estamos a falar que foi um primeiro-ministro que foi eleito com um programa político que tinha por trás um conjunto de políticas públicas. O que nós estamos a analisar é essas políticas públicas e hoje temos que observar se as políticas públicas que foram desenhadas, se afinal elas tinham um objetivo realmente indicado para o país, porque neste momento ficamos... Já percebi. Agora deixem-me só introduzir agora mais aqui um cenário, que é o seguinte. Tanto tu como o Joaquim preocupam-se com as fugas de informação do Ministério Público, é o que estavas a dizer. Claro, sim. Seja Sócrates ou qualquer, isto tudo acaba tudo na praça pública. Mas deixa-me fazer a ti, a mim ou ao Joaquim. É verdade, é condenável. Eu não sou, digo já aqui, está ali a Câmara, eu não sou favorável a fugas de informação deste género. Mas agora deixa-me colocar uma questão. Diz-me quantos políticos estão presos desde que nós passámos a ter a Terceira República. Zero. Portanto, tu não achas que nós podemos estar perante uma forma da sociedade se defender de uma classe judicial que até agora não pôs um ex-governante na prisão? Não, mas a sociedade nunca se pode defender se quiser ignorar aquilo que está na sua memória e aquilo que está no seu passado. Isto quer dizer o quê? Ora, o que tem sido sistematicamente ignorado é o resultado daquele vazio que foi criado com as nacionalizações, que depois
se agravou com o fracasso das empresas públicas, mas que a seguir é vendido em privatizações, fazendo duplicar o capital. Aquele que foi nacionalizado e que nunca foi indemnizado, e a seguir vem o capital que compra essas empresas. Alguma coisa ia correr mal. Joaquim, então, mas espera, qual é a relação entre isso e o Sócrates? Ora bom, quando eu digo alguma coisa ia correr mal, abriu-se a oportunidade para a instalação de outros dispositivos. Muito bem. Se o Joaquim puser uma nota de 500 euros ali, eu gostava de pegar naquela nota e comer para o Gambrinhos hoje à noite, com uma bela garrafa de Dom Perignon. Mas não vou pegar nessa nota. Isso. Não, só claro. que, se olhar para a história de Portugal, verifica que a perseguição aos judeus ricos não era inocente, porque se apropriava a propriedade. Sim. E por isso é que só o judeu rico é que foi perseguido. É verdade. Em nome de defender a fé cristã. Mas a seguir, quando se venderam os bens da Igreja, a seguir a 1820, aquilo que se fez foi distribuir esse património por quem? Por aqueles que estavam em condições de poder comprar. Quem eram? Os protagonistas políticos da época. O Sá da Bandeira, o Saldanha, o Duque de Saldanha, o Palmela, etc. Mas, coisa extraordinária, quando das invasões francesas, a biblioteca do mosteiro de Alcobaça é queimada, e depois pergunta-se o que é que os portugueses tinham contra os livros da biblioteca. Não tinham nada. É que lá estava um livro que era o registro das concessões dos abades de Alcobaça, que dividiam as suas terras entre os que exploravam. Ora, era preciso fazer desaparecer essa informação para que novos aparecessem a capturar essas... Ótimo. Agora damos um salto até aos história Camilo, mas o tema, a relação é que nós não conseguimos. O regime, vamos lá ver, porque é que isto é muito relevante e é muito sério o que está a passar. E que de alguma forma parece que está-se a silenciar e está-se a esconder ou ocultar o que se passou. Então. Foi que nós não criámos órgãos de escrutínios políticos. Presidência da República, mas, Presidente do Tribunal Constitucional, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, quer mais? Camilo, Presidente da Assembleia da República, Presidente do Tribunal de Contas. Não temos meios suficientes. Não conseguimos. Nenhum autorizado a analisar. Nenhum conseguiu fazer esse escrutínio. Jorge, eu lembro que o Presidente do Tribunal de Contas quer fazer aqui a justiça a este senhor. Com o governo demitido já anterior do José Sócrates, disse não àquela história do TGV, que estava a ser assinada. Governo de gestão a assinar dossiês sobre TGV. Estás a ver como funcionam os órgãos? É preciso que os órgãos queiram fazer isso, Jorge. A minha questão neste programa é esta. Por isso é que eu vos dizia assim, eu não sou favorável a fugas de informação na justiça, mas começo-me a suspeitar que há uma parte da sociedade que diz assim, ninguém me defende, e eu tenho que pôr estes senhores na praça pública. Eu cheiro-me que é isto está a acontecer. Mas isto não defende. Mas não defende isso. O que defende é perceber quais são os dispositivos que são instalados, tipo bombas de água, para recolher aquilo que são as circulações de valor na economia portuguesa. Porque é aí que voltamos ao orçamento. Quando olhamos para o orçamento é um dispositivo de distribuição. Temos receitas, temos despesas, a maneira como se capturam as receitas e como se aplicam as despesas é absolutamente vital do ponto de vista do funcionamento da economia. Muito bem. Joaquim, é isso que precisamos nunca esquecer. Dentro do orçamento estão os mesmos dispositivos de captura de valor que depois vamos denunciar. Então já vamos pegar nessa concreto. parte. Não me interessa o caso concreto. Porque esse caso concreto só existe porque existe o caso geral. Eu percebo isso tudo. Eu percebo isso tudo. Não interessa o caso concreto. Mas a questão não é essa. A questão é que tu tens. Jorge, tu tens de ter exemplos na sociedade que tu meteste um político atrás das grades. Mas não é isso. Porque as suspeitas de corrupção nos últimos 40 anos são tantas que alguma coisa tem que ter acontecido. Está bem, mas nós podemos voltar às fogueiras da Inquisição. Não, mas espera. Jorge, nós estamos perante tribunais, não é tribunais da Santa Inquisição. Não é isto. Podemos voltar às fogueiras da Inquisição em que antes do acusado chegar a tribunal já estava condenado.
Podemos voltar a esse tempo. Ótimo, mas O tu que tens nós agora um estamos a tribunal que toma uma decisão Não, de mudar o tudo. que nós queremos aqui, o que nós deveríamos discutir é que foi este Primeiro-Ministro a esta acusação e discutir as políticas públicas que levaram indevidamente o país Muito bem. e a intervenção da Troika. Já vamos voltar a isso. Porque isso é que nos interessa. Sim, Porquê? Porque aí é que nós percebemos qual era a verdadeira motivação que estava por detrás das suas decisões. Pronto, eu já percebi, vou só pedir a estes senhores 30 segundos, vamos fazer aqui o primeiro intervalo e vamos voltar a seguir. Estamos com um recorde de views online, quero agradecer-lhe isso, quero agradecer os comentários que já pôs aqui, mas olha, agora é a altura de colocar perguntas que nós na segunda parte vamos responder a isso. Até já, 30 segundos, não mais do que isso.